desafio é imenso atuar como professora diante de tantos estímulos e da velocidade. Acredito que todo mundo que está me assistindo agora está já identificando um cliquezinho para colocar o vídeo em uma velocidade diferente dessa que eu estou falando. Acho que ela fala muito mole, ou ela fala muito lentamente, ou ela faz muitas pausas. Estava pensando bastante sobre isso. Nós estamos nos acostumando a não ouvir a voz humana na sua totalidade. E quando nós nos comunicamos com som, com silêncio, com as pausas dramáticas, as expressões faciais. Quando a gente coloca aquele áudio em velocidade de 1,5, 2, toda essa riqueza de informação, ela é perdida. O tom se modifica radicalmente. A gente coloca a intencionalidade da mensagem num outro aspecto. Eu fico pensando um pouco sobre isso toda vez que eu entro em sala de aula e vejo, às vezes, a aflição dos meus alunos em tentar identificar um botão para que eu fale mais rápido, para que eu coloque tudo numa velocidade um pouco maior. E, inclusive, a mudança na velocidade da fala, ela vai implicar numa manutenção da atenção dos alunos, né? Mas eu penso que o problema não é só em ter um melhor rendimento na sala de aula, é conseguir continuar a se conectar com outro ser humano. Porque é uma desumanização. Nós perdemos a capacidade de ouvir o outro, o tom do outro, a voz do outro, o timbre do outro, o ritmo do outro. A nossa voz é a nossa identidade maior. Então, ser professora neste contexto é desafiador por si só. Quando nós voltamos da pandemia, os alunos voltaram com todos esses apetrechos. E as escolas, em alguma medida, solicitaram que assim fosse feito. Nem todo mundo voltou ao mesmo tempo. Me lembro que nós demos aulas com alunos presencialmente e parte dos alunos em casa. E a gente tinha que dar conta da sala de aula, da câmera, de quem tem... Enfim, uma coisa bastante complexa. A gente não pode perder de vista que esta é uma geração, os nativos digitais, eles constituem a primeira geração a aprender algo sem a mediação de um adulto. Você já se deu conta disso? A gente geralmente diz, eles já nasceram sabendo. Eles lidam com uma ferramenta dessa amplitude sem a mediação de um adulto. Isso é extremamente grave. Me lembro de um estudioso dizer qual é o impacto de uma criança sem mediação dentro da internet, nas redes sociais. E ele deu um exemplo que eu achei bastante marcante. Ele disse, imagine você colocar uma criança de 3 anos no acostamento de uma autoestrada e deixá-la ali sozinha. É impensável. Né? Imagine a gente colocar uma criança de 3 anos sozinha numa Anhanguera, numa Bandeirantes, rodovias de extremo fluxo aqui em São Paulo. É isso que a gente faz quando a gente entrega um dispositivo eletrônico para uma criança e deixa que ela fique ali. É um mundo muito complexo, existe um subterrâneo cheio de perversidades e nós colocamos as crianças, de certa forma, sozinhas nisso. Mas ele sabe fazer isso sozinho. Ele sabe fazer, mas ele não tem consciência do impacto que isso tem. Tá? E esse é o ponto importante. Então, no afã de dizer que os filhos são aptos para fazerem determinadas coisas, os pais acabam se omitindo. E hoje a gente vive um recuo significativo. A aprovação da lei com a proibição do uso de dispositivos eletrônicos dentro da escola, ela vem para tentar frear uma hecatombe que vai chegar no mundo adulto muito brevemente. Então, eu consigo identificar pela primeira vez nesses 30 anos de carreira que existem alunos que tiveram perdas cognitivas. É a primeira vez que eu vi isso na minha vida. Alunos que chegam ao 3º ano do ensino médio e perderam habilidades e competências
que tinham desenvolvido anos antes em função desse embotamento do pensar, em função dessa velocidade do instantâneo, do entretenimento. Então o saber não tem mais sabor, porque ele tá plastificado com essas roupagens. A curiosidade vai sendo aniquilada. Vamos entender que a escola ela sempre teve lá os seus desafios. Antes da pandemia, a escola também já estava em estado crítico. Nós também já estávamos ali repensando muitas coisas, práticas, valores. Mas aí a gente vai precisar fazer um vídeo só sobre a escola. É muito desafiador. Uma das coisas que me aflige é o desconhecimento deles sobre o que é público e o que é privado. Expor questões muito particulares, íntimas. O que é da intimidade e o que é do público? O que as pessoas podem saber e o que elas não precisam saber? Veja, a tua vida íntima pertence a você e aos seus estes que você permite vivenciar essa intimidade. E a gente está falando de intimidade, a gente está falando só de sexualidade, a gente está falando de detalhes e aspectos que são condizentes ao contexto ou da sua família ou do seu relacionamento. Então tudo muito exposto, tudo muito gritante, muito exagerado, muito esgarçado, sem limites. E aí a escola parece anacrônica, parece um equívoco, porque ela fala de uma realidade em que existem limites, existem restrições, né? Existem coisas que podem ser ditas e outras não podem ser ditas. E falando muito sobre esse aspecto, né? Então é uma liberdade de expressão. Cuidado, porque tudo que nós dizemos tem implicações. E, obviamente, precisa ser assumido. A gente não pode dizer que não disse. E existem existem limites que não podem ser ultrapassados. Acho que, no fundo, a gente está falando sobre autoridade e está falando sobre limites. E as redes sociais e essa vertiginosa velocidade, ela sempre vai impor essa ultrapassagem de limites, né?